Então, boa noite a todas, muito bem-vindas a mais um encontro, né, dessa, esse evento que a Amanhecer organiza, que é o Ser Mais Conversas Biográficas. São encontros que não têm uma regularidade de pré-definida, mas sempre que eu tenho uma oportunidade de convidar alguém que faz algo interessante com a metodologia biográfica como referência, eu faço o convite e a gente marca o encontro. Então, hoje, eu tenho o prazer enorme de receber a Aldair Marte, que tem um trabalho que ela desenvolveu, eu não vou me arriscar aqui a detalhar, vou deixar por conta dela, mas um trabalho que tem a metodologia biográfica como coluna vertebral, elemento central, mas agregando a experiência, o aprendizado dela com outras questões, outros elementos que se juntam à metodologia biográfica. É um prazer tê-la aqui, Aldair, eu já vou te passar a palavra em seguida. Esse evento, então, é um evento que eu promovo dentro do meu trabalho, né? Ao Humanecer é esse trabalho que eu faço, Humanecer Trabalhos Biográficos. Se alguém não conhece ainda e quiser conhecer um pouco mais do que isso, eu tenho o meu site, que está aqui, e um canal no YouTube, que é onde esse vídeo vai estar publicado. E a Aldair também tem o site dela, também tem o trabalho dela documentado e apresentado para o público. Então, esse é o site da Aldair, que está aqui como referência, né? Bem-vinda, muito obrigado mais uma vez. Obrigada, Carlos. Então, boa noite a todos que estão aqui, boa noite a todos que assistirão posteriormente. Primeiramente, quero agradecer assim imensamente a oportunidade. Então, Carlos, gratidão pelo convite. Eu fico muito honrada porque toda a iniciativa, todo o fazer, né, em prol dessa divulgação de um trabalho que a gente faz com tanto amor e carinho, que a gente faz tantos estudos e que a gente leva tanta coisa boa para o mundo, é muito bom fazer parte, né, dessa grande ciranda, porque é assim que a gente cresce, dando as mãos e ouvindo o outro, tendo essa escuta cuidadosa, e todas essas participações são muito importantes. E todos que estão também participando, mesmo que ouvindo por enquanto, também são pessoas muito importantes, porque essa palavra que vai para o mundo, ela vai ser multiplicada. Então, muito obrigada pela oportunidade, muito obrigada a vocês que, né, estão aqui ouvindo. Bom, eu sou Aldair Marti, sou arte-terapeuta junguiana e sou aconselhadora biográfica e sou coach pela ADIO. Mas antes de qualquer outro título, né, eu sou a mãe da Sara, eu sou a esposa do Rodrigo, eu sou uma carioca com o pé esquerdo em Minas Gerais, né? Então eu tenho assim, eu encho a boca para falar, sabe, esse pé esquerdo, que eu tenho uma honra danada, né, desse meu pezinho em Minas. E assim, eu nunca me senti tão carioca, né? E eu acho legal falar isso para que as pessoas entendam que esse marco, né, geográfico de nascença, ele é tão importante, e muitas vezes você tem dentro de si uma essência, um pozinho de pilim-pim-pim, que é um pouquinho diferenciado, e isso dá todo um toque, dá toda uma coisa especial. E eu acho que isso que é o legal em qualquer trabalho desenvolvido com a biografia. E, enfim, como foi essa minha caminhada até chegar aqui nesse presente momento? A antroposofia, gente, está na minha vida há uns 22 anos, mais ou menos. Eu iniciei meus estudos num grupo chamado Gaia, aqui no Rio, mas eu não participei tanto assim. Eu achei curioso, achei diferente, antropou alguma coisa, eu fiquei com aquela coisa que a gente nunca entende de imediato o que que é, para que é, com quem que é, né? Aí, Rudolf Steiner, a primeira esbarrada que deu foi, vamos ler, né? Não sei o que, tarará. Gente, quando eu pegava um livro, eu lia 20 vezes uma coisa, só aquele negócio, ia, batia, voltava, ia, batia, voltava. E isso é legal, por quê? Porque isso fez de mim uma pessoa que procurou, que tentou, abandonou e voltou. Então, assim, eu amava
a parte artística. E eu tenho os meus trabalhos, primeiríssimo trabalho, eu tenho guardado até hoje. E guardo com muito amor e carinho. Por quê? Eu tenho uma linguagem, a Aldair, tenho uma linguagem peculiar, a minha expressão, ela é artística, é uma expressão de movimento e é uma expressão colorida. Quando eu peguei para leitura, é que o negócio deu aquela emperrada. Nada que depois a gente não conseguisse ter um entendimento maior, porque é algo tão grandioso, e eu falo assim, como que a natureza cuida das grandes sementes, protegendo com uma casca. E esse aprendizado da antroposofia é um aprendizado nesse mesmo modelo. Não dá para você pegar, desembrulhar sabe, fazer uma coisa super digestiva e rápida. É um processo. Então, abandonei, larguei, fui fazer o Unipaz. Na época, eu achei que ia ser mais interessante, uma pós-graduação, não sei o quê. Beleza. Aí, volta e meia, tum, antroposofia, a escola Waldorf. E aí, mais curiosidade. Aí, entrei para uma outra formação em pedagogia Waldorf. Gente, entrei por duas, não fiz nenhuma, tá? Não fui adiante. Mas essa segunda que eu comecei a fazer foi até com o professor Darlan Schotz, né? E ali eu conheci a Alexandra Metrô, que é amiga também de Carlos, e vocês possivelmente conhecem a Alexandra, e a Alexandra fez uma participação no qual ela colocou o aconselhamento biográfico. O que que era o aconselhamento biográfico? Primeira vivência, aquela coisa toda. Sabe quando a coisa faz aquele sentido e que entra, que você se ilumina e você fica mais, eu quero mais, eu quero mais. Aí eu me lembro que eu ficava andando atrás dela, perguntando, mas aquilo não sabe. E aí ela falou assim, olha, tem uma formação, etc. E na época a gente não tinha a Trinos, né? E eu fui parar em Juiz de Fora e fiz, né, um ano de curso em Juiz de Fora. Fiquei encantadíssima, mas questões da vida não me permitiram dar continuidade. Minha filha estava muito pequena, tinha uma demanda outra, e a gente tem que entender que a vida é isso mesmo, né? E aí o que aconteceu nesse meio tempo? Depois que Sara cresceu um pouquinho mais, eu fui fazer uma complementação na Sagres em pintura terapêutica. Por quê? Porque o meu ponto inicial é a arte-terapia junguiana. E faltava alguma coisa para mim. Eu sentia isso. Então, eu já sabia que tinha que ser com a luz da antroposofia. Não ia ser diferente. 4 anos de formação na Sagres e me formei em terapeuta, né, nesse sentido, com a pintura da Liane Collot d'Herbois. Acabou essa formação, emendei no caminho de Santiago de Compostela, tive várias experiências maravilhosas. Quando eu voltei do caminho de Santiago, eu encontrei a minha apostila. Eu estava fazendo uma organização, uma arrumação no meu ateliê. Eu tenho um ateliê aqui no centro do Rio. Aí peguei aquela apostila veio. E a gente sempre tem uma cartinha que a gente escreve para a gente mesmo. E no meu caso, era de 7 anos até que eu lesse aquela carta. Vocês não têm noção da emoção que foi pegar aquela apostila, olhar a data que eu teria que abrir, faltava ainda uma semana para eu chegar lá. Eu guardei, aguentei, em 7 dias eu abri. Eu sou uma pessoa chorando, né? Eu sou risonha, eu sou super chorona, porque a vida, ela traz tanta coisa para gente, né? É realmente um milagre a cada dia, e às vezes a gente se perde com tantas outras coisinhas e que esquece de olhar para isso, né? E aquela cartinha foi um grande milagre. E aquele desejo todo, ele ardeu, sabe, dentro, mas é um arder bom de falar assim: você está viva, você encontrou o seu caminho, vai lá, bate na porta e vê se você vai ser aceita novamente.
Eu fui com a cara e com a coragem, bati na porta, falei, quero voltar, mas não quero voltar do zero, não, porque eu já tenho caminho andado aí, não sei o que. Enfim, voltei e completei a minha formação, então a antroposofia com o aconselhamento biográfico foram consolidados, né, para mim, e, enfim, é com isso que realmente eu vim trabalhar. E sou muito feliz com essa minha escolha. E aí, gente, claro, eu não bebo apenas de uma fonte, né? Eu acho que o profissional, ele precisa ter contato com tudo. Não dá para você ficar, às vezes, só em uma vertente. Você precisa olhar, peneirar, sim, né? Para poder ver o que mais, assim, dá para você agregar sem perder o fio de meada, sem perder a coluna vertebral, sem macular absolutamente nada, sendo fiel, mas que você possa unir forças e levar um trabalho melhorado para o mundo. Então, comigo aconteceu dessa forma. Eu fiz esse caminhar ao longo desses 20 e tantos anos. Hoje eu já consigo ler Steiner de boa. Claro que muitas vezes eu ainda paro, vou, reflito, volto um pouquinho. E eu acho que isso acontece com todo mundo mesmo. E são experiências, tudo isso forma a gente, forma a maneira da gente enxergar o mundo, da gente atuar nesse mundo, da gente sentir esse mundo. Então, aqui esses três pilares, né, da trimembração, do pensar, do querer e do sentir, é, é mais ou menos por aí. É tudo isso que você coloca e tudo isso que você faz essa grande oferta. Então, qual é a minha grande oferta? A minha oferta é trabalhar a metodologia biográfica com aquilo que eu coloquei o nome de cartografia biográfica. Enfim, o que vem a ser essa cartografia biográfica? É a metodologia aplicada, no qual eu trabalho arte e criatividade. Criatividade com essa grande manifestação realmente do criar intuitivo, do criar expressivo, de uma escrita criativa para ancorar bem, e a arte como manifestação, como ponte, como uma conexão do mundo interno com o mundo externo, com o mundo do visível, com o mundo do invisível. E a arte, ela é assim fantástica, porque ela permite que a gente enxergue coisas que a gente não estava, às vezes, assim, tão na atenção, né? A arte, ela é uma prática facilitadora, ela é, assim, um grande acessar desse nosso tesouro, dessa nossa riqueza, que é a história da nossa vida. E essa história, ela faz parte de uma grande narrativa de vida mesmo. Então, quando eu trabalho a metodologia, o que eu estou querendo dizer com isso? Eu vou trabalhar os setênios, então, de 0 a 7, 7 a 14, 14 a 21, 21 a 28. Então, a gente vai organizando essa linealidade com todas as suas gamas de movimento, porque a vida não é estática, ela é movimento. Eu sempre lembro daquela questão do médico, aquele aparelhinho, né? Se tá ali, tem vida. Quando faz pim de uma vez só, aquele troço fica uma linha horizontal, acabou, já era. E com a nossa biografia é a mesma coisa. Às vezes fica até meio morna, né? Dependendo da situação. E aí o que a gente faz? A gente vai lá, a gente trabalha. E, nesse sentido, qual é a função dessa arte? Facilitar a minha jornada. Facilitar esse como que eu trabalho essa narrativa, essa minha memória, os aprendizados que eu tive. Então, eu trabalho normalmente colocando, né, os setênios, eu trabalho com o cliente que chega até a mim dentro dessa perspectiva. Existe a fala, porque essa fala ela é muito importante. E quando a fala não é suficiente, e quando ela vem
para ser trabalhada de uma maneira totalmente diferenciada, essa arte tem todo esse poder, tem toda essa vida, essa força. O que que traz? O que que aquela pessoa não conseguiu expressar de um jeito e como que ela vai expressar artisticamente? E esse artístico não tem nada a ver com estética, não tem nada a ver com é, questões já pré-organizadas. É literalmente a expressão de alma daquela pessoa. Então, o que que é aquilo que está ressoando, que está preso, que não sai de um jeito? O que que aconteceu naquele setênio, por exemplo, e que a pessoa precisa trabalhar e não sabe como? E às vezes, com as perguntas, a gente até consegue acessar um pouquinho mais, mas falta algo. E quando falta esse algo, como é que a gente atinge? Pela arte. E arte aqui vai de um tudo, desde uma produção de macramê, de um tear, de uma argila, de uma aquarela, de um desenho livre, enfim, é um leque de possibilidades. E 90% das vezes é a partir dessa produção artística é que a gente vai poder traçar o nosso mapa, a nossa cartografia. E essa cartografia, para mim, ela se materializa de uma forma que eu vejo assim, como deve ter sido para os grandes navegadores, né? Esse desbravar de mundo, porque é o que a gente faz com a nossa história de vida, a gente desbrava, porque tudo bem, a história é nossa, mas como eu conto? Qual o tom que eu dou para isso? Qual a cor que eu dou para isso? Como é que eu me trabalho? Como é que eu me relaciono com a minha própria história? E esses grandes navegadores olharam para um céu estrelado e fizeram dali os grandes mapas. Um mapa que a gente não sabia se ia dar certo, se ia dar estranho, onde é que ia dar, mas a gente tinha o quê? Um desejo de um aprofundamento. Então, a cartografia biográfica é isso. Quando eu tenho esse desejo dessa exploração da minha narrativa, da minha história, e eu tenho uma questão a ser resolvida, e a gente vai trabalhar um reset, né, de tudo que está acontecendo, para a gente poder ouvir aquilo que está ressoando, plasmar nessa produção, fazer a escrita criativa para que a gente tenha mais embasamento e fazer o que eu chamo de recalcular rota. Porque sim, a gente pode ter essa permissão, né? Se eu passo na rua e caio no buraco, passo na rua e caio no buraco. Como eu posso ressignificar isso? De várias maneiras, e cada maneira é única. É igual um cartão de crédito, né? Pessoal, é intransferível. Eu posso, inclusive, escolher ficar andando nessa rua e caindo no buraco. E tá tudo bem. E esse é um grande aprendizado. Mas eu posso desviar do buraco, eu posso pular o buraco, eu posso trocar de rua, né? E eu posso também escolher ficar caindo no buraco sempre. Então, o que cabe ao profissional não é servir de muleta, né? Não é pegar no colo, é auxiliar um processo que é autônomo. Autônomo em que sentido? A gente precisa levar autonomia para que a pessoa faça suas escolhas assertivamente, para que ela tenha consciência do como que isso tudo está acontecendo na vida dela, para que ela, por conta própria, por opção, eu quero isso. E aí são várias possibilidades, né? Eu recebo pessoas com as quais eu trabalho. A relação trabalho mesmo, profissão, carreira, quero mudar, não sei o que eu estou fazendo, não sei se nem quero mudar, mas eu estou aqui perdida.
Então, vamos recalcular a rota. Está perdida? Vamos cartografar. Vamos acertar isso daí. Vamos criar uma meta. Vamos ver as possibilidades. Eu atendo pessoas que estão em crise conjugal. Eu atendo pessoas que, mais ultimamente, é isso que vem acontecendo, né? Que estão com questões financeiras, né? Estão bem, assim, debilitadas nesse sentido e sem rumo mesmo. Então, a cartografia, ela não apenas vai trabalhar ali com setênio, tudo naquela, né, naquele molde, mas ela vai além, a partir da arte, da criatividade e trabalhar pontualmente a questão trazida por esse cliente, para que esse cliente, com autonomia, assertividade, responsabilidade e consciência, possa tomar as rédeas, ir lá e fazer acontecer, seja do jeito que ele escolher. Porque a grandiosidade da coisa é como o Steiner já colocou, né? E aí eu vou ler aqui para vocês, né? Porque eu nunca memorizo. A nossa mais elevada tarefa deve ser a de formar seres humanos livres que sejam capazes de, por si mesmos, encontrar propósito e direção para as suas vidas. E não existe verdade mais verdadeira, né? É essa liberdade, porém com responsabilidade. Então, o trabalho que eu desenvolvo é mais ou menos por aí. E é esse o objetivo, né? De traçar esse mapa, essa rota diferenciada, analisar o que já aconteceu, ver quais foram os aprendizados ou aonde não aconteceu esses aprendizados, e aí a gente trabalhar assim com objetividade, porque a vida acontece nesse concreto. A estrutura que eu normalmente coloco para esse trabalho são 10 sessões, de no máximo 1 hora e meia, é um tempo suficiente, né? Nesse tempo, o cliente ele vai produzir, então, se ele está presencial, eu ofereço todo um material, porque eu tenho toda essa infra. Se ele está online, eu sempre peço um material mínimo e eu acolho tudo que a pessoa trouxer. Então, vai desde folha que caiu no chão, pedrinha, fitilho, sobras de coisas, etc. e tal, mas eu preciso de um suporte, normalmente, né, um bloco A3, e se não tiver, vai o que tiver mesmo, um giz de cera, uma aquarela em pastilha. E o que acontece? A gente define, ao longo desses 10 encontros, que precisa ser determinado. Então, há uma abertura de possibilidades para que a questão seja trabalhada. E aí se encerra esse acompanhamento. Normalmente, a pessoa leva para si os questionamentos, e se ela tiver alguma questão, uma dificuldade, ela entra em contato, a gente pode fazer uma sessão avulsa, né? Mas nunca aconteceu. Então, normalmente, nesse período já foi suficiente, né, para que a gente pudesse trabalhar. Então, aqui é só para a gente ter essa recapitulação, né, que eu acabei de falar. O que é essa cartografia biográfica? É esse recalcular de rota, onde está minha bússola, essa bússola interna que a gente às vezes perde, né, no meio do caminho, a gente tem que reconquistar, a gente tem que achar, tem que tomar para si, porque a vida é nossa. Qual o caminho que eu escolho? Qual a fase da minha vida? Então, essa pergunta eu acho que é muito importante. Fase da vida, quantos anos eu estou, em que setênio eu estou me situando, o que aconteceu e o que eu estou querendo atingir. Aqui eu coloquei a palavra herói, heroína, mas é no sentido de protagonismo, né? Eu sou o herói ou a heroína da minha narrativa? Como que se dá essa narrativa? Essa narrativa eu estou fazendo uma repetição da narrativa alheia, eu estou repetindo a voz
de um alguém lá de trás, ou essa voz é minha? Eu estou lidando com a minha história com esse protagonismo ou não? Toda essa questão da arte junto com a metodologia biográfica para combinar nessa cartografia serve para quê? Para a gente ter a questão da adaptabilidade, dos ajustes necessários, desse criar algo diferenciado para a minha própria vida e me beneficiar, né, disso, ter a oportunidade de elaborar, e elaborar vem de um labore, não é só sentar e receber, é fazer, é colocar a mão na massa, se tornando responsável, assumir uma nova direção, qualificar, que é no sentido de você, quais são essas qualidades minhas que estão adormecidas, que estão esquecidas lá no fundo do baú e que de repente eu coloquei ali, sabe-se lá por quê, e é isso que está faltando, sabe? Esse tempero para a vida de hoje, para que eu, né, enxergue, queira, deseje, tenha brilho nos olhos e vá para a vida realmente com essa garra, com essa gana, né, de estar ali, de estar participando. E, claro, ter essa questão do amadurecimento. Então, aí eu trouxe aqui alguns exemplos práticos para vocês e falo também o seguinte, como eu falei antes, né, eu trabalho com a produção livre, dependendo do tópico, do tema, a gente faz um foco um pouquinho maior, mas eu trabalho com o que o cliente traz para mim. E acolher sem julgamento, respeitosamente, de uma forma que ele se sinta realmente atuante e, né, fazendo parte desse processo. Então, essa imagem aqui foi de uma pessoa que se aposentou, 62 anos, trabalhava no tribunal, e assim que se aposentou, era um super workaholic, se aposentou e a vida, sabe, deu aquela esvaziada. E ele se sentiu nesse, nesse lugar de não fazer nada. Enfim, a expressão era isso, não sei o que eu quero, perdi a vontade, perdi não sei o quê. E aí ficava naquilo, naquilo, para, bom, vamos lá. Vamos passar para um desenho? Vamos fazer alguma coisa? Vamos lá, beleza. Aí o que que ele fez? Isso foi, até foi uma produção de um workshop que eu apresentei online e ele pegou rapidinho uma folha de papel, uma caneta mesmo. E aí qual é a situação? Ele desenhou o sofá da casa dele e ele esparmado, né, deitado, caindo do sofá da casa sem perspectiva, né? Sem levantar, sem estar nessa posição no qual a gente faz esse eixo e que a gente não está na vida. Então, claro que com toda uma delicadeza, com todo um acolhimento, com todo um respeito, esse trabalho foi sendo desenvolvido, porque nessa fase de vida já aprendeu, muitas coisas já passaram, o karma também já foi. E aí, o que que eu faço agora? Eu tenho o que pela frente? Usufruir uma vida em liberdade. Mas para isso eu tenho que me levantar, para isso eu preciso sair desse marasmo, eu preciso me reencontrar, eu preciso recalcular essa rota. E foi isso que aconteceu. Bom, para vocês terem uma ideia, essa pessoa encontrou no ciclismo uma atividade bacana, né, de ir para a vida, então pedala, 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 e está na tentativa, né, de usufruir o máximo que pode dessa grande fase da felicidade, né, com uma liberdade e com consciência, né, de si. Aqui é uma outra produção, né? E foi muito interessante, gente. E o que eu vou falar aqui é, eu tenho
total segurança de como que foi desenvolvido esse processo. Então, a pessoa chegou perdida, não sabia, estava infeliz, né, com a questão econômica, porque estava sem trabalho, estava sem isso, estava aquilo lá. Aí eu falei assim, tá, então como é que você se enxerga nessa situação que você se colocou? Ela produziu. Então, o que acontece? Ela se representou como um emoji. E o caminho a ser percorrido era para cima, era uma ladeira acima. E o que eu fui fazendo várias perguntas, enfim, e como é que um emoji sem perna, sem pé, sem corpo, sem braço pode subir ladeira acima para atingir um objetivo, né? Enfim, claro que eu não falei assim na lata, óbvio. A gente tem todo um cuidado nesse trabalho, enfim, foi algo desenvolvido com mais, bem mais elaborado. Aqui é uma ilustração. Mas a questão que eu falo é o seguinte: quando a pessoa me traz algo e ela não sabe nominar, ela não tem essa noção, a representatividade é isso, ilustrar é isso. Então, veja, é assim que vai acontecendo de uma certa forma. Aqui também foi uma coisa muito interessante, porque não estou saindo do lugar, eu quero não sei o que, representa isso. Aí a pessoa desenhou uma cômoda. O ato falho foi muito interessante, que eu falei assim, tá lendo em voz alta o título que você deu à sua produção. E ela leu, acomoda. Aí logo em seguida, acomodada. Aí eu falei, tá, e o que que você tirou disso? Aí ela, gente, aí aquele jeito foi muito legal também, porque isso é que traz vida, né? A pessoa não tá alinhada, né? Acorda, deu aquela acordada, isso é tão, ai, tão fascinante. E ela falou assim, eu me fiz um móvel assim, e agora eu mesmo falei que era, né, acomodar. Enfim, talvez ela não falasse isso tudo espontaneamente. Talvez isso já tivesse ali dentro, mas não saía. Quando fez o desenho, né, quando fez a produção, quando ilustrou, quando saiu do mental e foi para uma ação, fez todo um sentido. E aqui também é bem interessante, é uma produção bem expressiva, né? Uma pessoa que estava, né, numa queixa real, profunda, né, de estar entalada, e aquele entalado também acontecia no processo. Quando fez a produção, fez um rosto e uma boca. Então, vamos pegar todos esses detalhes que são muito significativos, né? E tudo aquilo que sai e como sai. E é óbvio, né, que a gente vai tratando com toda essa delicadeza, é, acolhendo toda a dor que vem junto, porque assim, nem tudo são flores, né? Nem tudo faz sim, né? Como o outro que tem entendimento, a gente precisa realmente estar ali na presença. Para que essa condução a partir da arte e da escrita criativa, elas possam fazer todo um sentido, porque há necessidade de um ressignificar. Lembra da narrativa? Como é que a gente vai ressignificar, né, tudo isso que está tão assim tão pulsante e tão necessário de ser trabalhado na vida dessa pessoa? Aqui é uma situação de 0 a 7. E a memória que essa pessoa trouxe, e aí aqui a gente vai entrar nessa questão do dinheiro mesmo, né? A pessoa trabalha, tem medo de se expor, enfim, não quer falar em público, não quer mostrar, não quer isso, e não sabe lidar com o dinheiro. Enfim, perguntei, qual a sua primeira memória em relação ao dinheiro? Ah, porque meu pai é, me, me deu uma caixinha e essa caixinha era a caixinha do dinheiro. Então, o dinheiro ficava na caixinha, o dinheiro não era usado. E ela trouxe isso para a vida. Essa pessoa, quando fez essa produção, que estava em processo comigo, estava com 56 anos, então, assim, bem, né, num limiar de
de setênios, e sem saber o que fazer, porque não conseguia fazer dinheiro e não conseguia trabalhar. E qualquer dinheiro que entrava, ela não usava. Nunca usufruiu de qualquer dinheiro que entrasse em sua vida. Porque o dinheiro estava sempre ali guardado na caixinha. E quando eu fiz a pergunta, cadê a caixinha? E a caixinha existia, real, concreta. E aqui ela fez. E se a gente observar, olha quanto de dinheiro, né? Essa pessoa é de Portugal, então não é 20, né? Aqui não são 20 reais, são 20 euros cada notinha dessa daí. Então vamos combinar, né? Tudo na caixinha. E isso é muito importante. Como é que ela iria, talvez, expressar essa necessidade de sair dessa caixinha, de fazer essa utilização, se não fosse pela essa grande ponte que é a arte? Aqui ficou meio ruim a imagem, mas eu recebi a imagem assim também, né? Então a gente fez aquela técnica do guarda-chuva, né? De quais são as minhas habilidades, o que é que eu tenho que peneirar, o que é que eu vou fazer, como é que eu vou agregar um ao outro, cabe um e o outro ao mesmo tempo, será que um está atrapalhando o outro? Então, aqui essa necessidade também de muitas vezes a gente trabalhar uma imagem com a escrita junto, para que a gente visualize mesmo. E a própria pessoa colocou que o que estava faltando era foco. Então, é um processo único, um processo que muitas vezes é visceral nesse sentido, e ali ela faz a listagem, né? E veja que apesar do guarda-chuva ter não sei quantas negocinhas pelo desenho, ela colocou 5 possibilidades desse fazer dinheiro. E eu friso muito fazer dinheiro, porque aqui eu acho que cabe a gente falar também o seguinte: na nossa cultura, a gente usa muito falar ganhar dinheiro, mas a gente não ganha dinheiro. Ninguém dá um dinheiro para gente espontaneamente, né? Aqui, toma um dinheirinho para você. Você trabalha e a partir do seu esforço, a partir do seu serviço, da sua oferta para o mundo, você faz esse dinheiro acontecer na sua vida, né? E é legal a gente pensar que em aramaico antigo, o proto-cananeu, a palavra dinheiro, ela vem de zuze. A palavra é zuze mesmo. E zuze tem uma raiz que é zuz. E zuz significa sai, sair. E o dinheiro é espiritualizado. Não é apenas a moeda, a nota, o cartão. Ele é uma energia. E é uma energia de quê? É energia daquilo que sai da gente, daquilo que a gente se propõe a equilibrar energeticamente com a nossa grande oferta para o mundo, e a gente tem um retorno daquilo que nos estamos propondo a realizar. Então, o que sai de mim tem um retorno, que é esse dinheiro que entra, que é a partir daquilo que eu estou fazendo. E aqui a gente tem uma escrita criativa, reflexiva, porque também todo o processo ele se passa nessa reflexão de si. Porque tem que se pensar, né? Até para que a gente possa mudar, eu tenho que ter essa observação de mim mesma, né? Então, aqui, o que me impulsiona para a vida, né? O que é aqui sinônimo de rigidez, severidade, austeridade, inflexível, dureza? A pessoa foi se colocando e também se fazendo algumas perguntas, respondendo essas próprias. Então, veja que é um processo dinâmico, não é estático. Então, tem todo esse envolvimento, tem toda essa grandiosidade. E quando eu lido com essa questão do dinheiro, existem pilares que a gente precisa trabalhar, né?
E o primeiro pilar, porque muitas pessoas também, quando chegam e querem fazer a cartografia porque estão com uma questão de dinheiro, é assim, poxa, eu quero aprender a investir, eu quero aprender nisso. E o investimento é a última coisa. E qual é o primeiro pilar que a gente trabalha? Mentalidade. E a mentalidade, ela fala de um passado, é algo interno, é de um aprendizado de infância. É como isso chegou na nossa vida. O segundo pilar é o ambiente. O ambiente fala de presente, fala de algo que é do externo, que é do como eu vou me relacionar. Então, como eu trabalho aqui, como eu trabalho, né, levando para o mundo, e essa interação, como é que ela acontece. Aí tem um terceiro pilar, que é a administração financeira. A administração financeira, porque também muitas pessoas já chegam assim, gente, a planilha, planilha, planilha. Lindo, planilha existe, planilha é importante, planilha é necessária, mas também a gente não começa nenhum tipo de processo trabalhando uma planilha. Por quê? Você vai planilhar o quê se a pessoa não tem a mentalidade, não tem essa consciência, não sabe em que contexto está inserida. Então, primeiro, mentalidade, segundo, ambiente, depois, essa administração financeira, porque eu tenho que ter noção do que entra, do que sai. O que eu estou fazendo a mais, o que eu não estou fazendo, e aqui cabe também, eu me permito falar aqui, também da mentalidade do brasileiro, que hum, infelizmente, a gente não tem a educação financeira nas escolas. A gente não tem essa formação, essa informação, na verdade, do que nos espera no mundo. O que o mundo está aí, o que o mundo pede, e como é que eu tenho que me comportar em relação a isso. Então, essa questão do comportamento, a partir do momento em que eu tomo consciência desse meu financeiro, e que essa consciência ela é importantíssima para o meu futuro, como é que a coisa fica? Né? Então, essa mudança de paradigma, essa mudança de perspectiva, esse olhar diferenciado com as minhas potências, e aí que cabe, a gente pode trabalhar, né, os sete planetas com suas qualidades, a gente pode trabalhar o nosso temperamento, a gente pode trabalhar de várias formas, e com todas elas juntas também. Mas tudo a partir do meu entendimento de como é que eu estou me situando, de como é que eu estou me colocando, né, na minha própria vida. Após essa administração financeira, tem um outro pilar que é sair das dívidas. Se por um acaso eu entrei em dívida, eu não tenho como andar para frente, eu não tenho como prosperar, não tenho como investir se eu não tenho meios para tal. E quando a gente fala de dívida, a primeira coisa que vem na mente da gente é assim: puxa vida, estou devendo isso, estou devendo aquilo, mas até aquela parcelinha do cartão de crédito, bem inocentezinha, que você fez apenas em 3 vezes, etc. Isso aí já é uma dívida, já configura uma dívida, tá? É claro, ela não tem hoje, agora, um vulto, né, grande e que traga um alerta, se você tem um mínimo já de organização, mas ela pode se transformar numa bola de neve que vai te atropelar em algum momento, tá? Então, sair das dívidas é ter consciência do que você precisa, que é aquilo que você vai adquirir, como que você vai adquirir, quais são os meios pelos quais, né, você vai adquirir aquilo e como é que você vai organizar isso tudo para não ter problema posterior, né? E aí fazer dinheiro, que eu preciso saber das minhas habilidades, das minhas qualidades, das minhas fontes de renda, como que eu faço isso. E às vezes, gente, tem assim, a gente escolhe uma profissão X, mas a gente tem um hobby que pode ser monetizado também. Com todo um respeito, com toda uma graciosidade, sabe? É um fazer nosso, é um fazer por uma habilidade. E não tem problema nenhum, sabe? E muitas vezes as pessoas não dão o devido valor a isso. Eu já conheci várias pessoas que tinham dons maravilhosos, como de preparar
grandes doces e bolos, etc., mas tinha vergonha, porque era bolo, não era, sabe, assim, medicina, não era odonto, não era sei lá o quê. Então, esse preconceito também passa, né, por aí. Depois que eu faço dinheiro, aí eu posso investir. Aí sim, vai procurar uma pessoa que tenha realmente a capacidade de fazer toda essa mentoria para poder fazer o que tem que fazer e por aí vai. Essa imagem pertence à pessoa anterior. E a última coisinha que ela havia escrito era a questão desse medo, o medo de fazer, o medo de se assumir, né, aromaterapeuta, terapeuta de sei lá o quê, blá, blá, blá. Aí eu falei assim, então representa o medo. E ela representou o medo. Então veja que ela colocou um coração ali, bem preenchido, e ela foi designando o que estava, né? Ela fez assim, aí escreveu raios, aí fez assim, vibração, aí colocou, ela foi nomeando, foi fazendo, porque ela precisou desse passo a passo para si. E aí ela enxergou isso, como é que ela estava vibrando por não acreditar em seu potencial. E aí, essa florzinha aqui de baixo, né, eu chamei de florzinha, mas enfim, esse aperto no estômago, o que, que é isso que acontece? Que na hora H de fazer, de vender o peixe, de falar para as pessoas, a coisa não acontece. E isso tem toda uma história, né, por trás. Então, gente, o trabalho da cartografia, através da arte, muitas vezes ela sai um pouquinho, né, daquela expressão, né, como a gente costuma trabalhar, até mesmo na Escola Waldorf, na antropologia, com outros processos, das grandes aquarelas, e que são muito importantes e muito significativas e muito expressivas em si. Muitas vezes, trazer a pessoa que está naquela confusão para algo bem mais pontual, bem mais de linhas, porque essa pessoa precisa entrar em contato com algo que seja assim, nessa retidão, para que a partir daqui, aí sim, a gente possa trabalhar uma cor de uma aquarela, a gente possa fazer essa expressão e essa expansão. Essa alma precisa ser trabalhada antes. Então, cada processo, como eu já falei, é um processo único, é um processo de tamanha preciosidade, é um grande tesouro que a gente está realmente lidando aqui. E lapidar mais ainda as nossas pedras preciosas requer um trabalho. E é esse o trabalho com a responsabilidade, com a consciência, com a presença, com esse fazer ativo, com toda essa criatividade, permitindo que a gente saia desse mental que só vai me fazer falar, eu estou com esse problema, eu estou com... Sair disso e trazer à tona aquilo que não foi verbalizado. A escolha que eu faço, na verdade, quando eu preciso desse algo bem mais pontual, é trabalhar aquela questão trazida pelo cliente e que ele desenvolva do jeito dele, na expressão dele, sem a minha interferência, para que aquilo seja tão autoral que ele possa dialogar com a própria produção e que essa produção reverbere. Porque tudo não vai acontecer em uma única sessão. Aquele momento de uma grande digestão, de um grande levar para o sono, de um grande refletir ao longo da semana ou da quinzena, né, proposta pelo trabalho. Então, é um trabalho ativo, é um trabalho meditativo nesse sentido, porque leva a uma reflexão, é um trabalho responsável, porque a pessoa precisa assumir a sua história, o seu protagonismo e ver, realmente enxergar a partir desse imagético tudo aquilo que está acontecendo. Então, ela se situa em sua cartografia, em seu mapear para um autoconhecimento, para uma autoeducação, para uma reflexão de si e para um
bem viver, porque, na verdade, é isso. E até falando desse bem viver em relação ao dinheiro especificamente, quando a gente fala assim, dinheiro é meio tabu, né? E as pessoas, sim, mas eu nem preciso ser rica. Tá, mas a questão que está sendo lidada aqui não é ser rico, não é ficar milionário, é ter liberdade. Liberdade para um futuro, não com, ai, mil regalias, etc., mas com um conforto merecido, sabe? De você ter opções, de você poder fazer escolhas. E isso, mais uma vez, como no Brasil a gente não tem essa cultura de sermos ensinados a termos consciência e a educação financeira, tem umas distorções que acontecem e que a gente também precisa ficar atento. Eu tive uma cliente, por exemplo, que não pagava os impostos, não fazia isso, não fazia aquilo, não fazia isso aqui. E aí eu falei, tá, e aí? Porque Brasil, uma roubalheira? Tá, mas e você? Né? Então, trazer essa ética também, porque a gente tem aquela lei de Gerson, né, que tu tem que levar uma vantagem aí. E a gente precisa recalcular a rota disso também, porque quando não importa quem esteja em governo, não importa o que está acontecendo aqui. Eu estou falando não importa nesse sentido. O que importa realmente é aqui, como eu me posiciono e como que eu faço acontecer na minha vida. Então, alguns anos atrás, as mulheres ficavam à mercê de seus maridos. À espera realmente daquela aposentadoria, à espera da pensão. E aí, como é que fica? E como é que está o cenário hoje? Que cenário a gente está vivendo e qual é a nossa participação ativa nisso? Eu estou falando, eu falei das mulheres, etc. Tá, mas e os homens também, né? Por quê? O futuro é aqui, ó. É a 5 segundos a gente está nesse futuro. Como é que eu me enxergo no meu 10º setênio, né? Vamos parar para pensar? Como é que eu me enxergo? Como é que vai estar a minha vida? E os meus boletos? É uma coisa diferenciada, tá? Mas eu ainda vou ter, né? Como é que vai estar o meu físico? Como é que eu vou estar, né? Como é que eu vou ter me trabalhado de corpo, alma e espírito para o meu melhor? E como é que eu traço e pego esse fio de meada e faço toda essa construção desse meu grande fio vermelho de vida? Porque é escolha, né? Tudo nessa grande vida é uma grande escolha. Tem um livre-arbítrio aqui, mas a gente precisa pensar adiante, para que a gente não chegue lá no 10º setembro e fale assim, e agora? E eu falo assim, a gente tem filhos, né? A gente lida com gente. Como é que eu vou passar essa informação adiante? Dessa necessidade, né? De ter essa preocupação, de ter essa organização, enfim. Obrigado, Aldair. E a gente combinou, você não falou de mais nem de menos, você falou que a gente combinou o tempo e o percurso, tanto que as perguntas que a gente tinha preparado, né, para estruturar, eu nem precisei fazê-las, porque você seguiu exatamente com muita fluidez. Muito obrigado. Ai, E para obrigada. as demais, aqui a gente tem espaço para perguntas, para aprofundarmos algum ponto, esclarecer alguma dúvida. Fiquem à vontade agora. Boa noite, Adair. Gostei muito da sua apresentação, tá? E do trabalho em si. Meus parabéns aí Ai, obrigada pela obrigada. oportunidade. Eu fiquei com uma dúvida no seguinte, eu entendi que você pega um ponto específico que o seu cliente traz, né? Trabalha ele com uma visão também de futuro, né? A partir dessas suas técnicas, mas quando você resgata alguns aspectos, você resgata em relação àquela questão, ou seja, você não faz todo o resgate da biografia dele, é só em relação a essa questão? Não, o resgate da biografia, ele acontece porque você está trabalhando desde o zero até a idade atual e o que essa pessoa realmente planeja, tem de metas e objetivos para seu futuro. Mas como essa pessoa traz uma questão específica, é essa questão que eu vou explorar mais, para que aquilo sane, aquilo acalme dentro da pessoa, para que ela também possa
prestar atenção, ter espaço interno, disponibilidade interna para atentar para outras questões que possam vir a surgir. É um processo vivo e o profissional ele não pode estar com portas e janelas trancadas, nem fechadas. A gente tem que ter uma abertura, mas sim, a gente tem que ter uma coerência de condução, e essa condução é uma condução daquele jeito que eu falei aqui. A pessoa tem que ter autonomia e você vai com as perguntas e com a produção, porque é o que eu faço primeiro, a produção, para depois trazer, né, para o verbal, enfim, e para a escrita criativa, porque senão a coisa fica perdida, né? Então a gente tem que ter essa coerência. Vou fazer uma pergunta aqui. Que nem, falamos agora no pontual, né? Do que ele traz, a gente acolhe e trabalha. Mas, de alguma forma, ele está ligado a um propósito. Talvez ele não está enxergando o propósito da vida, né? Mas está enxergando aquele pedaço do propósito, né? E a gente não mexe nisso necessariamente, espera como é que a coisa vai indo para fazer o link com esse propósito. Aos 62 anos, você pode ressignificar o seu propósito, né? E ali ele está naquela aflição, tô perdido no meu 62, né? Então, qual é o meu propósito de agora? E aí ele traz uma questão e vamos dizer que a gente resolve e apazigua essa necessidade daquele momento que você traz, né? E aqui, como é que a gente fica nesse questão do propósito, né? Acabou às 10, mas não se falou em propósito, não fez o link. O que acontece? Quando a gente faz essa organização, é para isso mesmo, é para a gente ter um princípio meio, aspas, fim. Biografia não termina nunca a vida, né? A gente tem essa continuidade, a gente tem esse modular, né? Desse pulsar do dia a dia. O cliente ele traz, ele normalmente ele vai, acompanha, sana, porque ele trouxe aquela queixa, ele trouxe aquela dor, aquele incômodo e aquela venda que possivelmente estava ali nos olhos e que não o permitia enxergar realmente qual seria o propósito dele. Uma vez que ele encontra esse propósito, ele tem uma certa autonomia de fazer acontecer. Como eu sou arte-terapeuta, o que acontece? Se essa pessoa, após 10 sessões daquilo que já foi combinado, trabalhado e fechado nesse sentido, ele pode vir a retornar num outro processo, se ele quiser. Ou, se não, ele pode fazer sessões de arte-terapia para um salutar, para essa salutogênese, para uma higiene dele, para uma reorganização, como queira. Mas, Marília, normalmente, quando a gente trabalha com a arte como ponte facilitadora, fica tão visível, fica tão expresso realmente que 90% das vezes a gente consegue, sim, ter essa questão de perspectiva e ter esse objetivo bem claro, bem definido. Então, normalmente a pessoa vai para o mundo, mesmo que ela já esteja num setênio um pouquinho mais avançado, porque ela vai fazer o quê? De acordo. Então, tudo que é trabalhado vai ser de acordo com aquilo que ela realmente se organizou, se propôs e está disposta e disponível a dar esse start e colocar em prática, porque isso também é muito importante, né? Como eu falo, sai da cabeça desse pensar rígido, tem que ir para um fazer. Depois desse fazer, ao longo desses 10 encontros, ela vai fazer como? Metendo a mão na massa na própria clínica mesmo, vamos embora. Ali, ao vivo e a cores e pulsante. Se eu puder ajudar um pouco, aí olhando um pouco mais a minha experiência, eu quando, muitas vezes, Marília, para conectar essa questão do momento, né, a pergunta do momento, a questão que o cliente traz, com a busca ou com a clareza, consciência, talvez seja a palavra melhor, do propósito, eu também utilizo a arte. Acho que a Aldair deve fazer parecido, senão, enfim. A arte, como uma expressão lúdica e às vezes até abstrata, muitas vezes traz
pistas sobre o que está na essência desse propósito e o que ele pode ligar, né, aquela essência ou aquele elemento com a questão do presente. Normalmente, essas coisas têm alguma conexão. A questão é como a gente traz o cliente para essa consciência. Ao endereçar a questão do momento, ele, de alguma forma, está indo ao encontro do propósito dele, ou de parte do propósito dele. Então, o nosso papel, ludicamente, e eu acho que esse trabalho da escrita livre deve ajudar muito, Aldair. Eu fiquei muito animado com essa possibilidade. Mas, de alguma forma, ludicamente, com uma expressão verbal na fala, com uma expressão na escrita, essa ponte é o nosso papel principal, né, de ajudar o cliente a construir. Né? E como a Aldair falou, é muito dinâmico, porque a consciência traz um elemento novo, um ressignificado novo sobre o passado, ou uma perspectiva nova sobre o futuro, e aí o ponto de vista muda um pouquinho. E a própria consciência vai nos passar a ver, a olhar outros pontos, outras perguntas ou outras possibilidades. Essa vida, né, na dinâmica do trabalho também traz uma ressignificação a cada momento, a cada ponto de vista novo. Né? Obrigado, querida. Obrigado, Marília. E a própria, talvez eu queria só complementar, talvez às vezes a pessoa quer dar continuidade, fazer ampliar, vamos dizer assim, essa consciência, mas às vezes não, né? Satisfaz aquilo, né? E assim, eu estou me imaginando, talvez como terapeuta, eu na ansiedade de ajudar essa conexão, e na verdade, nem sempre ele quer aquele negócio, né? Aquele que ele veio verdade. buscar. E que talvez seja um passo, né? O tempo vai amadurecer e talvez chegue esse momento de ampliar e conectar todas as coisas. Não sei se esse é o melhor modo. E aí faz mais sentido, perdão, Carlos, faz mais sentido ainda esse verso do Steiner, né, que eu falei antes. Formar seres livres que sejam capazes de, por si mesmos, encontrar propósito e direção. Então, se o cliente ele traz algo que é desse imediato, o processo é do cliente. E isso é um grande aprendizado para o terapeuta, porque a nossa tendência, porque somos humanos, porque somos um monte de coisa, é de querer, mas a gente enxerga coisas que ele não está enxergando. E é aquele comichão de chegar e não vai adiantar, porque se ele não estiver pronto para ouvir aquilo. Quer dizer, ele vai ouvir porque não é surdo, mas não vai escutar. Sim. Ele vai ver porque não é cego, mas não vai enxergar. E aí a gente se frustra. Então, melhor para a gente é o quê? O aprendizado de quê? De acompanhar esse processo. E o processo é do outro, porque o meu processo eu vou discutir com o profissional aqui, eu vou escolher. E tem coisas, inclusive, na vida da gente que é assim, poxa, eu quero uma solução para isso, é isso. E você acredita piamente que é só aquilo que está, né, fazendo total bagunça naquele momento e você quer aquilo. Ótimo, vai fazer aquilo, porque é aquilo que está incomodando de verdade naquele momento. O que não impede que um tempinho retomar, olhar com mais um carinho aquilo ali e até repaginar, ou de repente mudar totalmente aquilo que talvez seja a questão ou a necessidade, né? Obrigado, Marília. A Patrícia colocou por escrito uma pergunta, se o trabalho é sempre individual ou pode ser em grupo, online ou presencial. Acho que você falou um pouco sobre isso, mas vale resumir que é tudo isso, né? É tudo isso mais um pouco, é online, é presencial, quer dizer, quem tem a oportunidade de fazer presencial, foi o que eu falei, eu tenho um espaço aqui no centro do Rio, então, tranquilo e calmo, não tem como, foi o que eu falei, alguém aqui que eu projetei a imagem era de Portugal, eu trabalhei com uma pessoa do Chile, hoje eu estou trabalhando com uma pessoa da Holanda. Então, depois que esse boom, né, pós-pandemia chegou, a gente está internacional até, né? Assim, eu falo isso porque um facilitador, sim. Então, é possível de ser feito online.
E o trabalho em grupo, ele é muito importante, e aí eu chamo essa cartografia como uma dinâmica, né? Aí sempre eu faço, né, um subtítulo, ou vivência, ou uma dinâmica, etc. E aí, claro, muda um pouquinho essa configuração, porque vai depender da modalidade, como é que ela realmente vai acontecer. Se ela vai acontecer num espaço, né, num sítio, em algum lugar ou outro, quantos dias, quantas horas, é uma imersão, ou se a gente vai fazer em grupo, até mesmo online, é, encontros, né, quinzenais ou modulares e por aí vai. Então, existem possibilidades variadas. Esse ambiente a ser criado, ele também precisa ser muito cuidado, inclusive o ambiente virtual. Então, por exemplo, um ambiente virtual tem todo um preparo também, né? É claro que eu, às vezes, atendo pessoas que são super céticas. Se eu vou trabalhar com uma pessoa cética e eu faço questão de, né, preparar, acender uma velinha, ter um não sei o que, essa pessoa possivelmente não vai me ouvir. Eu tenho que falar o que essa pessoa entende. Aí eu posso trabalhar física quântica, posso trabalhar não sei o quê. Enfim, eu tenho que arranjar um meio dessa pessoa me escutar para que ela entenda a necessidade dela também criar seu ambiente virtual. Porque não pode, né, criar um ambiente em que vai passar gente, vai ficar um falatório, vai ficar não sei o quê, tem que ter um material. Então, até essa estrutura também tem que ser levada de uma forma boa, de uma forma bacana, de uma forma respeitosa. Então, tudo isso é conversado e a gente trabalha com essa premissa. Então, uma vez que está todo mundo de acordo, então, de acordo é porque eu concordo, de acordo porque eu estou acordado com isso, beleza, tranquilo, então o trabalho flui. E é isso que a gente quer. E no final vamos deixar os contatos, né, da Aldair e os meus. E aí qualquer Perfeito. coisa a gente pode aprofundar, enfim, em outro momento, só para a gente respeitar aqui o horário combinado. Em 2021, eu iniciei uma série de lives que eu chamei de Saúde da Mulher. É de saúde da mulher, ficou saúde da mulher, mas é saúde de uma maneira muito ampliada e também à luz da antroposofia e com convidados que não são também da antroposofia, outros que são, que trazem uma vivência diferente da minha, quer dizer, um olhar diferenciado, e a gente faz um match, né? E aí esse bate-papo ele acontece e a gente traz informação, partilha, essa praxis da gente, enfim. Então, no meu caso, o Saúde da Mulher, em 2023, reiniciou em maio, e aí eu venho toda semana oferecendo as lives no meu Instagram, que é o @aldair_marti, e amanhã eu vou receber a Maria Angélica, trazendo esse tema da mentalidade próspera. Maria Angélica, ela foi uma mentora com a qual eu participei e aprendi bastante coisa e achei assim super pertinente convidá-la, né, para essa participação da live. Então, o que que acontece? São saberes e são sabores, né, que é o mesmo radical. E quando a gente consegue fazer essa degustação, quando a gente consegue sentir, né, tudo isso que mexe internamente, a nossa vida é transformada. Então, são temas variados e que as pessoas estão participando porque realmente tem sempre um detalhe aqui, outro ali, algo para contribuir. Então, sejam bem-vindas, né, amanhã, se vocês tiverem essa oportunidade, quinta-feira, 31, às 20 horas no meu Instagram. Legal, querida. E as outras entrevistas ou as outras lives estão disponíveis já lá, né, no seu Estão Instagram. disponíveis, sim, Isso. estão todos lá É. na Aqui eu minha página. participei, eu fui convidado da Aldair numa live dessa, além do Instagram dela, também está no meu canal no YouTube. Mas Isso, quem não puder amanhã e quiser assistir depois a Maria Angélica junto com a Aldair, vai estar disponível lá. Muito com obrigado. certeza. Bom, o Ser Mais Conversas Biográficas continua. O próximo encontro é daqui a 2 meses, né? Com o Roberto Dertoni. O Roberto é da Colaborar, que é uma consultoria já bastante conhecida no mercado,
e que tem um trabalho voltado para autonomia e colaboração. E ele também é um aconselhador biográfico, ele fez a mesma formação em Florianópolis que eu fiz, só que a turma seguinte. Eu estou trazendo o Roberto para falar sobre esse desenvolvimento de autonomia e colaboração como uma opção ao comando e controle, que é a prática mais comum, né, nos grupos, nas organizações e até no nosso social. A gente gosta muito desse lugar do comando e controle, mas temos opções. E o Roberto vai falar um pouquinho sobre isso daqui a 2 meses, também no espaço aqui da Amanhecer, né? E a Associação Brasileira de Aconselhadores Biográficos, que é a ABAB, está organizando em setembro, lá em Florianópolis, presencialmente. A Adriana vai estar lá, é uma das alunas da Trinos, que está aqui conosco. A Adriana vai estar lá presencialmente, mas podem participar online, não é exclusivo para os aconselhadores biográficos, está aberto a todos os interessados. E tanto a Aldair quanto 2 amigos meus vão estar lá, outros 2 amigos, né? Vão estar lá apresentando temas específicos, né? Então, o Ronaldo e a Denise, que são meus parceiros num outro grupo que a gente chama de OMA, vão estar falando do genograma, que é uma ferramenta muito interessante que nós recebemos do IOP Grum ano passado, para alguns conhecidos, alguns conhecem o IOP, né? Que é essa pessoa muito atuante no mundo hoje, né? Mora na Suíça e pertence lá à sede da antroposofia. E, Aldair, você vai estar falando sobre a própria cartografia. Então, por favor. Isso. Então, o meu trabalho, ele tem o título de Cartografia Biográfica e Identidade Financeira, e aqui eu vou estar apresentando um estudo de caso. Então, como a pessoa chegou, como é que a metodologia aconteceu, como é que aconteceu essa cartografia, qual foi o desenrolar dessa história, até um culminar X que, né, tarará, tarará, o que aconteceu? Através da arte e criatividade. Então, eu também sou muito, assim, honrada, me sinto super feliz de estar podendo levar, né, essa minha pesquisa, esse meu trabalho, e tanto quanto o Ronaldo e Denise vão apresentar, eu acho que são coisas tão importantes, gente. Não só o profissional, né, de aconselhamento biográfico, mas todo profissional para crescer, né, para poder ampliar esse olhar, para ter uma sensibilidade diferenciada, para ter esse grande saber, a gente precisa estar nesse movimento. Então, é igual no início aqui da nossa conversa, ninguém solta a mão de ninguém. E com isso a gente faz essa grande união para que as coisas realmente aconteçam. E a metodologia é algo fantástico. E a gente tem que colocar voz, isso aí tem que levar realmente para o mundo. Não pode ficar guardadinho, não. Tem que mostrar agora todo o brilho, todo o esplendor. E é isso. É isso mesmo. Obrigada, E, Carlos. e esse evento vai ser particularmente significativo, porque ele vai acontecer lá em Florianópolis, na Sagres, que é a instituição que foi fundada pela doutora Gudrun Burkhardt, que criou o método junto com Bernard Lieberholz no final do século passado, mas a data, né, vai estar muito próxima do aniversário de 1 ano da passagem dela, né? Então vai ser uma tremenda homenagem, uma tremenda reverência a todo esse legado que ela nos deixa, né? Bom, então é isso. Como prometido, a gente deixa aqui os nossos contatos, né? Os amigos, as amigas que estão aqui, eu conheço quase todas, mas há algumas novas amigas aí para a Aldair, podem Sim. fazer contato com ela. E, mais uma vez, muito obrigado, Aldair, por tudo, pela Eu que oportunidade, agradeço, pela Carlos, doação. essa oportunidade, esse espaço, essa confiança também, né? E todos vocês que nos brindaram, né, com a presença aqui e agora, e todos os outros, né, que vão assistir posteriormente. É uma presença outra, que a gente também agora está se adaptando, né, a várias presenças, né? E, assim, de coração, muito feliz de poder falar um pouquinho sobre o que eu faço e estou aqui à disposição. Então, meu coração está aqui pulsando, né? De emoção e alegria. Muito obrigada.